Bom, como eu estava falando agora há pouco, esse assunto ele tem a ver com o que nós começamos a ver em sala de aula, quando nós falávamos sobre cálculo do lucro. Ou seja, quando nós falamos em lucro, nós estamos falando do resultado econômico, lucro ou prejuízo. Então, vimos a maneira de calcular uma ferramenta que a contabilidade se utiliza, que é a demonstração do resultado do exercício, onde a gente apura esse lucro confrontando toda a receita obtida no período com todas as despesas e evidenciando ao final desse documento, dessa demonstração contábil, o resultado econômico, lucro ou prejuízo. E já vimos que o lucro ou prejuízo é uma consequência se a empresa tem mais receitas que despesas, tivemos o lucro, e, do contrário, temos a ocorrência do prejuízo, resultado negativo. O resultado econômico da empresa ele vai exatamente para o patrimônio líquido. Tá? Então, por essa razão, esse item é de extrema importância, nós vamos começar a falar hoje. Então, o patrimônio líquido é a parte que representa os sócios dentro de um balanço patrimonial, ou seja, a parte residual, conforme vamos ver daqui a pouquinho. Então, de todo o balanço patrimonial, a parte que representa, em termos valores monetários dentro de uma estrutura de um balanço patrimonial, é a parte do patrimônio líquido ou simplesmente PL. Evidentemente, se falarmos só em PL, pode ser que alguém trabalhe em alguma empresa que pague, distribua lucros e lá é o PL. No nosso caso aqui, o PL é patrimônio líquido. Tá? Então, mas, evidentemente, a gente pode eventualmente mencionar, referimos a ele como PL. Então, esse importante grupo que vamos falar, patrimônio líquido, onde vamos encontrar o capital social, que é a parte que o aporte inicial que os sócios ingressam numa empresa, numa estrutura, para iniciar suas atividades, para financiar inicialmente as suas atividades. Então, o capital social, vamos falar das reservas de capital, vamos falar da reserva de lucro, dividendos e juros sobre capital próprio. Tá? Então, se nós começamos a ver essa figura, ela tem um balanço, é uma balança inicialmente, né? Para a gente verificar que o balanço tem ideia, o balanço patrimonial tem ideia de uma balança, ou seja, mantivemos o equilíbrio entre uma figura e outra, ou seja, entre o lado ativo e o lado passivo, mais o patrimônio líquido. Então, dá a ideia de um equilíbrio. Então, no balanço patrimonial também temos que ter essa ideia do equilíbrio, de um lado do ativo e do outro lado do passivo. Então, todo lado do ativo ele tem que corresponder à soma do passivo com o patrimônio líquido. Isso já vimos, já estamos vendo há algum tempo. Então, a soma do lado do ativo tem que corresponder à soma do lado do passivo mais patrimônio líquido. Nós falamos também que a parte do passivo é a parte que a empresa tem que pagar a alguém. Alguém vai exigir o cumprimento dessa obrigação, consequentemente, também é denominado de capital de terceiros. Tá? Terceiros, pessoas de fora da estrutura da empresa, ou seja, que vão exigir que a empresa pague o que a empresa lhes deve. Então, capital de terceiro ou capital exigível e, consequentemente, a parte de baixo, que é o que vamos, o objeto do nosso trabalho de hoje, nós vamos falar é o capital próprio, ou seja, que pertence aos proprietários da empresa. Tá? Então, capital próprio pertence aos proprietários da empresa e, consequentemente, esse capital não é exigível. Então, podemos falar que é um capital não exigível, porque os sócios, os donos da empresa, não vão exigir, em condições normais, que a empresa que eles têm vai exigir que a empresa lhes pague o que eles ingressaram para início de atividade, correndo o risco da empresa sofrer solução de continuidade. Então, desta forma que nós temos capital de terceiros, capital exigível, capital próprio ou não exigível. E aqui, no circulante, nós também já comentamos em sala de aula, temos capital de curto prazo, ou seja, ele circula mais rapidamente, ou seja, até o final do ano seguinte, a empresa tem que honrar esses pagamentos aqui.
E no lado do ativo, até o final do ano seguinte, à elaboração do balanço, a empresa tem um valor convertido em dinheiro. E temos o valor que é permanente, tá? No caso, patrimônio líquido, ou realizável a longo prazo, que é o grupo não circulante. E no balanço nós vimos essas informações ainda, a aplicação de recursos. Recursos são aplicados no ativo, tendo origem no passivo. Então, esse lado aqui, passivo mais PL, é onde são originados os recursos que a empresa vai aplicar no ativo, sob forma de dinheiro, mercadorias, imóveis, veículos, e aí por diante. Tá? Então, tudo que a empresa tem no ativo tem origem no passivo. Mas esse grupo não é o que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar especificamente do patrimônio líquido. Entretanto, para a gente começar a ficar mais familiarizado, aqui nós temos uma situação normal, que seria o convencional, ou seja, o patrimônio líquido é um valor residual entre o ativo e o passivo. Se nós tirarmos o ativo do ativo, tirarmos o valor correspondente ao passivo, sobra o patrimônio líquido, ou seja, a riqueza líquida da empresa. Tá? Então, esse valor, se a empresa desfizer a sua, se descontinuar, parar a atividade, vender tudo que tem, transformar em dinheiro, realizar, transformar em dinheiro e pagar seus compromissos, a empresa vai ficar com esse valor referente ao patrimônio líquido. Então, é a parte líquida da empresa. Patrimônio líquido representa o sócio. Esse valor fica para os sócios. Mas nós temos uma outra situação. É uma situação em que o ativo ele é insuficiente para pagar todo o passivo. Tá? Então, dessa forma, se o ativo ele não cobre, se nós olharmos nessa ilustração, o ativo, se ele vem até aqui, ele só consegue cobrir o recurso até esse montante aqui. Tá? Então, ele só vai conseguir recuperar, pagar os compromissos até esse montante aqui. E daqui para baixo, ele não tem dinheiro, tá? Não tem recurso. Tá? Daqui para baixo, ele não tem recurso. Por que razão? O valor do passivo ele é maior que o valor do ativo. Dessa forma, nós temos aqui a situação do PL passivo a descoberto, ou seja, o patrimônio líquido negativo, ativo menos passivo dá um valor negativo. Então, nós temos o passivo a descoberto. Por que descoberto? Esse valor aqui não tem cobertura do ativo. Tá? Ele está descoberto, não tem como pagar aqueles compromissos, uma vez que o compromisso ele só cobre esse valor correspondente ao ativo. Tá? Então, passivo a descoberto é quando o valor do passivo é maior que o valor do ativo. Tá? Bom, então aqui nós temos essa situação e temos uma terceira situação. Tá? A situação em que não é muito comum, mas é possível acontecer, onde o total do ativo corresponde ao total das obrigações. Então, a empresa ela tem um recurso, transforma o dinheiro e tenta pagar, e paga seus compromissos, mas não sobra nada para os sócios. Então, nós temos a situação nula. Então, a situação de patrimônio líquido positiva, patrimônio líquido negativo ou passivo a descoberto, e nós temos aqui o patrimônio líquido nulo, ou seja, nada sobrou para os sócios da empresa. Tá? Gente, já está aí tranquilo? Nós vamos falar desse grupo aqui hoje, tá? Do patrimônio líquido. Tá? Está aí tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Bom, como esse grupo é o que nós vamos falar hoje, até o final do conteúdo, para a nossa primeira avaliação, então, ele é de extrema importância. Então, o patrimônio líquido representa o valor contábil aos sócios ou acionistas, que corresponde ao valor residual entre o total do ativo e o valor das obrigações por terceiro. Foi o que nós acabamos de ver agora há pouco. Eu tiro do valor do ativo o valor do passivo, das obrigações com terceiros, o que sobrar, o valor residual, é o patrimônio líquido. Então, nós vamos trabalhar com as seguintes informações: capital social, reserva de capital, reserva de lucro, prejuízos acumulados e ações em tesouraria. Tá? Bom, com o primeiro item, o capital social, podemos dizer que uma das definições são valores recebidos pela empresa dos sócios ou por ela gerados que foram formalmente incorporados ao capital.
Então, o que nós estamos querendo dizer com isso aqui? Quando a empresa inicia uma atividade, os sócios normalmente fazem um aporte de recursos. Esse recurso pode ser em valor monetário, em bem, em dinheiro ou outros tipos de bens. Tá? Então, esses valores, uma vez que os sócios entrem com esse recurso na sociedade, eles passam a pertencer à sociedade. Deixam de pertencer aos sócios. E sim, agora passam a incorporar ao valor patrimônio da empresa. Ainda que o sócio seja o proprietário da empresa, mas esse recurso não pertence ao sócio, pertence à empresa da qual ele é proprietário. Porque temos que separar a figura do sócio, temos que dissociar a figura do sócio da figura da empresa, que são pessoas distintas. A empresa é uma pessoa jurídica, é uma ficção criada pelo homem, ela existe só no papel, tem uma estrutura física, então ela tem que ser separada da figura do homem, do proprietário da empresa. Então, são pessoas distintas, temos que dissociar essas duas figuras. Então, uma vez que o indivíduo, os sócios, queiram ingressar numa sociedade, eles têm que entregar, se assim for definido, entregar um recurso que vai compor o capital da empresa. E esse capital social também, ele, com o passar do tempo, se algum lucro não for distribuído, ou seja, os sócios renunciarem a alguma importância que lhes caiba, que lhes seja devido, o que a empresa faz? Ela vai incorpora aqueles lucros não distribuídos ao capital. Então, é uma possibilidade. O capital ele pode aumentar por novo aporte dos sócios, ou seja, novos recursos aumentam o valor do seu capital, ou o lucro que a empresa teve e que, por alguma razão, não foi distribuído. Então, eles entendem e assim decidem reinvestir na empresa, aumentando o capital social da empresa. É uma possibilidade. E quando falamos em capital, nós vamos falar nessas três expressões: capital subscrito, realizado ou integralizado, ou a integralizar. Primeiramente, o capital subscrito é aquele valor que foi prometido por um ou mais sócios para a formação do capital social da empresa e assim a base financeira do negócio, ao menos nos seus primeiros anos. Então, o que quer dizer isso? A empresa, os sócios, ao resolverem iniciar sua atividade, se comprometem a entregar um recurso ou valor tal que a empresa consiga funcionar nos seus primeiros anos de vida. Tá? Então, aqui há um comprometimento. Eles subscreveram dizendo que se comprometem a entregar aquele recurso. Entretanto, por alguma razão, pode ser que alguns dos sócios não tenham todo o recurso disponível naquele momento. Se eles não têm recurso naquele momento, o que eles fazem? Olha, eu vou integrar, o que significa eu vou entregar aquele recurso para a empresa um valor X. Se ele assim o fizer um valor menor que o valor subscrito, tá? Se o valor que o sócio ou os sócios entregarem, integralizarem, realizar, ou seja, em dinheiro, em espécie, se o valor que eles entregarem à empresa for menor que o capital subscrito, vai surgir a figura do capital a integralizar. Então, o que é isso aqui? Supondo que a empresa tem o valor X de capital, tá? Esse é o valor do capital subscrito, que eles resolveram, só que um pedacinho os sócios disseram que não tinham aquele valor no momento. Tá? Então, essa parte aqui, que eles não entregaram, não integralizaram, ele está lá dentro daquele valor subscrito. Entretanto, porque como ainda não entregaram à empresa, esse valor é tido como capital a integralizar. Então, capital integralizado é o valor que efetivamente houve o aporte, a entrega do recurso à empresa. Foi transferido o valor para a empresa. A propriedade deixou de ser do sócio e agora passou a ser da empresa. Isso, dinheiro, imóveis, veículos, qualquer que seja o item que seja possível funcionar, servir para atividades daquela empresa. Tá? Então, aqui nós temos uma ilustração. Vamos imaginar que algumas pessoas entendam, tenham uns bens, dinheiro, veículos, casa, imóveis, e eles têm uma avaliação desses itens. No momento em que eles decidirem firmar a sociedade, começa a nascer uma empresa estruturada. Tá? Então, aqui, de novo, o gráfico em forma de T maiúsculo, ideia de um balanço.
E aqui no patrimônio líquido, a gente vai representar pelos valores que eles entregaram. Evidentemente, a gente não vai lançar um veículo, uma moto, uma casa, não. Vamos lançar aqui o valor em dinheiro. Vamos converter no patrimônio líquido, ou seja, representando cada um daqueles sócios, tá? Aquele que entregou 10 mil em dinheiro e assim por diante, eles estarão representados no patrimônio líquido pelo valor que corresponda ao patrimônio total que eles entregaram, integralizaram a empresa. Tá? Então, dessa forma, o balanço continua, só que aqui ainda não temos mais nenhum valor. Esse é o primeiro momento onde registramos o valor, o aporte do capital da empresa. Tá? E aqui, essa ilustração, essa foto, a gente começa para evidenciar aqui a situação estática do balanço, da contabilidade. Ela representa um momento instantâneo, estanque da empresa. No momento que os sócios entregam os bens à empresa e foi registrado o capital social, ali já temos a primeira fotografia da empresa. Em seguida, a gente começa a fazer os registros contábeis, tá? Temos registro contábil no livro diário. Aqui nós integralizamos o capital, aliás, lançamos o capital a integralizar de 100 mil, capital subscrito de 100 mil, e aqui nós fomos registrando os valores que a empresa recebeu. Tá? Então, ainda que o capital tenha sido subscrito de 100 mil, só tivemos o valor equivalente a 80 mil nesse nosso exemplo. Tá? Então, aqui a empresa entrou com 80 mil, os sócios entraram com 80 mil. Então, nesse nosso exemplo aqui, que não tem a ver com aquele desenho, a ilustração anterior, tá? Os sócios subscreveram 100 mil reais, os sócios só tinham 80 mil em dinheiro, está depositado no banco. Então, patrimônio líquido corresponderá ao capital subscrito de 100 mil, menos capital integralizado de 80. Então, de um lado do passivo PL, 80 mil, e do lado do ativo, uma vez que o dinheiro esteja no banco, 80 mil. Então, ainda que o capital seja de 100 mil subscritos, só houve integralização de 80. Então, ainda falta, colocamos entre parênteses para indicar um valor negativo. Tá? Então, aqui estamos indicando que faltam ainda ser entregues, integralizados pelos sócios, 20 mil reais. E essa é a maneira de a gente começar o registro contábil. Na subscrição do capital social, capital integralizar a capital subscrito, ou seja, prometido de entregar 100 mil, e quando o dinheiro é efetivamente entregue, temos o banco imobilizado, a capital integralizar, 80 mil. Nesse momento, já temos o nosso balanço patrimonial estruturado no primeiro momento da empresa. Tá? Bom, esse é o nosso patrimônio líquido que nós vamos começar a falar hoje. Então, qual é a função do patrimônio líquido? Nós falamos agora do PL, do patrimônio líquido especificamente, e dentro do grupo do PL nós temos um grupo de reservas. Tá? O que são reservas? Se nós pensarmos na acepção da palavra, reservas é tudo aquilo que nós reservamos para alguma coisa. Se nós poupamos, temos uma reserva na poupança, é para um momento, um outro investimento, uma viagem, qualquer outra situação, um momento de instabilidade econômica, financeira. Então, a reserva tem essa função. E na empresa, ela tem a mesma função, tá? Sendo que na empresa, reservas são recursos acumulados dentro do patrimônio líquido. Então, já vimos agora o capital social é o primeiro item que compõe o grupo de contas do patrimônio líquido. É o capital social, que representa os sócios. No segundo momento, a empresa começa a compor os seus recursos acumulados no patrimônio líquido com vistas a manter a integridade do capital, garantir a realização dos investimentos com recursos próprios, compensar prejuízos ou aumento do capital. Então, é como se fosse uma poupança que a empresa estivesse fazendo ao longo do tempo para que tivesse essas finalidades. Manter a integridade do capital. Se a empresa consegue manter essa integridade, ela está protegendo a quem? Aos interesses dos sócios, porque os sócios não estão dentro da empresa. Quem gera a empresa são os administradores, os gestores. Então, essa manutenção da integridade atende ao interesse dos sócios, dos investidores, dos fornecedores, do governo, dos empregados. Então, quando se fala nisso aqui do capital, ele vai ter segurança. Então, a integridade dele vai ser ajudada, vai ser mantida também com a parte dessas reservas que nós temos dentro do balanço patrimonial.
Garantir a realização do investimento com recursos próprios. Nós sabemos que qualquer investimento demanda recursos. Se a gente quiser fazer um investimento e não temos recursos, temos que recorrer a financiamento de terceiros. Financiamento de terceiros enseja pagamento de juros. E quando se fala em juros, reduz o lucro da empresa e reduz o patrimônio líquido da empresa. Então, se a gente puder fazer um investimento com recursos próprios, não teremos a ocorrência, não teremos que pagar juros a ninguém. E a empresa é do mesmo jeito. Então, ela pode se compensar, ela pode se programar para fazer investimentos com recursos dela mesma, sem recorrer a financiamentos, que os juros são muito altos, né? Outra possibilidade é ela compensar prejuízos. Vamos imaginar que as empresas tenham feito os seus registros contábeis, tenham feito as suas reservas regularmente. Estamos agora em 2020, passando por uma turbulência no mundo inteiro, não só aqui no Rio de Janeiro, não só no Brasil, ou no mundo inteiro. Então, é já noticiado a todo dia que as empresas terão prejuízos. Então, esses prejuízos, não só dessa situação agora momentânea, mas qualquer que seja o motivo, qualquer que seja a época, eles podem ser compensados por épocas onde a empresa tenha lucro. Um ano eu tive prejuízo, um ano eu tenho lucro. Então, o ano que eu tive prejuízo, eu compenso com o ano seguinte que eu tive lucro. Tá? Então, dessa maneira, a gente consegue também manter o capital, porque prejuízo diminui o valor do patrimônio líquido. Tá? Então, quando tivermos prejuízo compensado pelo lucro, a gente recompõe a fatia do capital social que foi perdida, do PL, que foi perdida com um prejuízo anterior. Tá? E nós também podemos fazer não só a distribuição do capital aos seus acionistas, que é a remuneração dos sócios, como também reinvestir, aumentar o capital social da empresa. Bom, primeira coisa que nós vamos falar dois tipos de reservas. Reservas de lucro e reservas de capital. A reserva de lucro, como o próprio nome está dizendo, quando nós apuramos a DRE em sala de aula ainda, nós vimos que lá, aquele finalzinho da DRE, nós apuramos o lucro líquido. Desse lucro líquido é extraída a reserva. Daí o nome reserva de lucro. Isso. E a outra parte que nós temos, reserva de capital. Essa reserva de capital aqui, elas não transitam pelo resultado. Como assim? Essas aqui, reserva de lucro, depende de receita e despesa. Receita maior que despesa, temos o lucro. E essa aqui não precisa de ter receita ou despesa para compor essa reserva aqui. Já vamos ver já o que significa, quais são essas reservas e como apurá-las, tá? E qual a finalidade de cada uma delas. Bom, então, o valor retido a título de reservas, como não são distribuídos, uma vez que eu retiro, eu fiz uma reserva, eu não distribuí, ele está guardado na empresa. Então, o valor retido a título de reserva, como não são distribuídos, permanece como capital de giro, uma vez que o valor continua no caixa da empresa. Como seria isso? Vamos pensar uma empresa qualquer que tem lucro de 100 mil. Se ela teve lucro de 100 mil, se ela fosse distribuir obrigatoriamente todo esse valor também sairia do caixa da empresa. Mas se a empresa ela tem uma reserva de investimento, ela só vai distribuir 70 mil. Então, nesse caso, supondo que ela tinha 150 de caixa e tinha lucro de 100. Desse lucro, ela tem que distribuir 70, uma vez que ela só vai reservar 30. Então, no caixa da empresa, só vai sair o valor correspondente aos 70. O valor relativo à reserva, ele continua no caixa da empresa, ele não saiu. Por essa razão, ele continua como giro, a empresa continua reinvestindo nas suas. Ela pode comprar mais produtos, revender, pode fabricar mais. Então, dessa forma, a reserva ela também tem essa função. O valor reservado na empresa, ela tem como reinvestir e como permanecer no giro da empresa. Gente, está aí tranquilo? Professor. Oi, diga. Estava em alguns links que o senhor passou hoje no grupo, não tá? Entendi. Repete novamente. Essas informações, eu acho que eu li em algum link que o senhor mandou hoje, no caso da Arezzo. Isso. Então,
aproveitando o ensejo, hoje cedo, quando eu botei aqueles links, eu sei que a gente está num momento novo para todos nós. Nós estamos aprendendo a viver num momento de turbulência, repetindo, no mundo inteiro. Então, o mundo inteiro está agindo, encontrando novas maneiras de agir. Então, aquela informação que eu coloquei hoje para vocês é para que a gente possa começar a ver que quando a gente lida somente com informação teórica, tudo isso aqui que nós estamos vendo aqui é teoria. Tem 200 livros no mundo inteiro falando sobre o assunto. Entretanto, se a gente levar em conta somente o aspecto teórico, fica muito distante da gente. Então, quando nós apresentamos para vocês um link desse aí, o que acontece? Olha só, se a gente olhar lá para a janela, lá do lado de fora, as empresas funcionam exatamente desse jeito. Então, a gente começa a materializar um tema, então a gente começa a vincular um tema proposto em sala de aula com algo que isso vai refletir e vai impactar a gente. Então, se uma empresa ela age dessa forma, distribuindo lucros, tornando atrativa, vai ter mais acionistas querendo investir naquela empresa, consequentemente, ela produz mais, produzindo mais, eu consigo comprar coisas mais baratas, gera mais emprego, ou seja, então, é um ciclo. Isso é de extrema importância que a gente consiga fazer uma conexão entre teoria, que estamos vendo aqui, e realidade. Tá? Então, evidentemente, não dá, eu sei que cada um tem as suas funções, suas atividades, não dá para ler tudo aquilo ali mesmo dia, mas é uma sugestão de leitura para que a gente possa realmente aproximar teoria com prática, tá? Dentro da área contábil. Também, nós vamos falar mais adiante, que isso também vai ser parte da nossa avaliação de primeiro P1. Tá? Então, essa maneira de estudarmos, de ler esses materiais, nos ajudarão em nossa primeira avaliação. Tá? Professor, Oi. eu não entendi muito esse negócio do giro, não captei. Não, repete, não entendeu? Eu não entendi esse saldo distribuidor aí, do giro, eu não entendi. Então, assim, vamos imaginar Pode que repetir, por favor. a empresa ela teve um lucro. Lembra que nós vimos lá na DRE em sala de aula? O que era lá no lucro líquido? Nós pegamos um montante e lá no final, depois tirou todas as despesas, sobraram 100 mil para a empresa. Esse 100 mil ela tem que distribuir aos seus sócios. Se a empresa não distribui, aonde fica esse dinheiro? O que ela distribuiu, no caso 70 mil, sai do caixa da empresa. Então, se ela tem a distribuir somente 70, não distribui todo aqui, esse valor vai ficar no caixa da empresa. Se fica no caixa da empresa, o que a empresa faz com isso? Ela compra mais mercadorias, contrata mais mão de obra, ela consegue girar o seu negócio, porque ela tem recursos parados com ela. Se ela distribuir todos os 100 mil, não sobra nada para ela aqui, nesse momento. Tá? Então, quando se fala que o valor reservado ela permanece como gira por essa razão aqui. Aqui nós, supondo que a empresa tinha no caixa 150 mil e lucro de 100 mil. Na primeira hipótese, se a empresa tivesse que distribuir todo o lucro, esse dinheiro seria de onde? Do caixa da empresa, não é isso? Se ela tem que tirar todos os 100 mil e distribuir ao sócio, vai distribuir em dinheiro, valor monetário. Esse dinheiro vai sair do caixa. Se a empresa ela retém parte desse valor, ao invés de distribuir 100, distribui só 70. Esses 30 continuam aqui dentro. Então, continua no giro da empresa. Ela pode comprar mais, pode fazer novos negócios. Então, ela vai ter 30 mil para continuar girando o seu negócio, a sua atividade. Tá? Então, esse recurso que ela vai movimentar mais rapidamente. Tá? Entendi, muito obrigada. Legal. Vamos lá. Então, nós falamos sobre reserva de capital. É o primeiro item que nós vamos falar. Nós vimos que esse valor ele não é resultado da receita e despesa. Então, ou seja, ele não transita pelo resultado. Não depende de receita e nem depende de despesa. Ou seja, a empresa ela vai construir sua reserva de capital, então ela não precisa vender mercadorias. Como assim? Nós vamos ver isso aqui. A reserva de capital construída pelo valor recebido pela companhia e não transitam pelo resultado. Ou seja, não depende de receita, tá? Nem prestação de serviços.
Esse valor ele tem algumas finalidades. Reserva de capital tem a finalidade específica de longo prazo, para evitar perdas das suas atividades, para que ela possa se antever alguma contingência em um determinado momento. Tá? A gente vai ver cada uma dessas circunstâncias aqui. A primeira reserva de capital, nós vamos falar, ágil na emissão de ações. Como que a empresa consegue ter um recurso no patrimônio líquido sem que ela tenha receita, sem que venda alguma coisa? Primeiro item, o que ela faz? A empresa ela depende das suas atividades para que ela tenha um bom resultado. Então, primeiramente, o que a empresa faz? Ela pega o valor total do capital social, divide em número de ações. Então, se nós pensarmos, uma empresa tem um valor nominal de 1 milhão de ações, R$1 milhão. Esse valor do capital da empresa, ele vai ser dividido pelo número de ações que a empresa tiver. Se ela tem 1 milhão de ações, R$1 milhão, com 1 milhão de ações, cada ação custou R$1. Ela vai disponibilizar no mercado cada ação ao valor de R$1. O valor nominal é como se fosse um cheque. O cheque dizendo que cada ação custa R$1. Ela carimbado no valor nominal de cada ação R$1. R$1 milhão de ações por 1 milhão de unidades, cada ação custa R$1. Só que a empresa, levando em conta que a empresa tem um bom nome no mercado, a empresa tem grande expectativa de lucratividade, a empresa de alta tecnologia, ou está despontando no mercado, o que ela faz? Bom, ainda que cada ação custe R$20, o mercado aceita pagar 25. Por quê? Nós estamos acreditando que essa empresa tem potencial de me dar ganho, retorno. É igual o dólar. O dólar ele está subindo, não é isso? Então, a ação, se ela está subindo muito, ela começa a atrair o interesse dos investidores. Nesse caso, caso o valor nominal, o resultado da divisão do valor total do capital pelo número de ações corresponda a R$20 aqui, e as pessoas aceitem pagar 25. Ela sabe que o item vale 20, mas aceita pagar 5 a mais. Essa diferença é um ágio na emissão de ações. O ágio é um valor excedente ao valor nominal do item e que a empresa consegue vender, tá? Porque ela tem perspectiva de altos ganhos. Então, apostam naquela atividade. Então, dessa forma, se o valor nominal ficar aquém do valor que o pessoal aceita pagar, a diferença é denominado ágio na emissão de ações. Esse valor ele compõe a reserva de capital da empresa no ágio de emissão de ações. Tá? Então, aqui temos o lançamento, a contabilização, o dinheiro que a empresa receber vai para o caixa no montante de 25 por ação, para saber o valor total, seria pela quantidade de ações vendidas. Então, a capital social a realizar e a reserva de ágio na emissão de ações. Então, essa seria a nossa contabilização no livro diário da empresa, mas o ágio na emissão de ações é uma reserva de capital que tem essa estrutura aqui. Tá? Temos mais um minutinho aqui, olha, menos de 1 minuto, o sistema vai cair já, mas em seguida, aí, volto a dizer, eu vou levar um tempinho só para gravar, deixar o sistema gravar a nossa conversa, e em seguida eu retorno novamente. Tá? Mas prosseguindo aqui, o segundo item, a alienação de partes beneficiárias. O que seria isso aqui? A empresa ela pode ter necessidade de investir recursos na empresa. O que ela faz? Se ela não tem dinheiro, não quer recorrer a financiamento bancário, ela pode pegar esse valor aí, lançar títulos no mercado, e esses títulos asseguram um ganho dos seus detentores. Tá? Então, esse pessoal que tiver os títulos tem um prazo de 10 anos para requerer esses benefícios. Então, ele pode ser pago